Boa noite a todos nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lopes Villanueva. Desde já, eu agradeço as inúmeras doações que recebo e continue me ajudando nessa empreitada para a gravação de novos conteúdos. E inscreva-se nesse canal, que eu acredito que você não vai se arrepender dos conteúdos que são aqui ditos. Muitas pessoas me pediram uma opinião sobre um vídeo publicado pelo Nando Moura chamado Igreja Fábrica de Ateus. E eu confesso, é um vídeo que não deveria ter sido divulgado se o Nando Moura não acordasse às 6 horas da manhã e talvez no momento de tédio começasse a soltar certos impropérios que, no meu entender, demonstram que ele não entendeu absolutamente nada do que foi dito na pretensa missa pela qual ele participou e que ele repreendeu duramente a homilia de um padre, em que ele compara a um fariseu e as pessoas que supostamente esse padre critica como publicanos. Vejamos. Ao que me parece, muitas vezes, eu digo que não somente é um vídeo que não poderia ter sido publicado, porque é um vídeo, no meu entender, muito ruim. É um vídeo ruim. Porque eu assisto algumas apresentações do Nando Moura relacionadas à política e eu acho que, até certo ponto, ele tem uma postura coerente. Mas quando ele toca no âmbito da religião, me parece que ele deixa muito a desejar. Ele é muito fraco nesse aspecto, tem que ser reconhecido isso. Claro, ele não é um teólogo, ele não é um homem de formação teológica. Acredito, inclusive, que a visão religiosa dele é bastante sentimental e às vezes acaba pecando por uma certa superficialidade. E vejam, por exemplo, o caso, se eu quisesse fazer uma crítica, o Nando Moura leva um cara como o Caio Fábio, o pastor Caio Fábio, a sério. Eu não levaria o pastor Caio Fábio a sério. Eu não levaria, por exemplo, Iago Martins a sério. Eu não levaria nem mesmo Rodrigo Silva a sério. Porque os erros de história do Rodrigo Silva são graves para quem se afirma ser arqueólogo. Mas quando ele diz que ele é um arqueólogo adventista, aí você começa a questionar certos aspectos, por assim dizer, acadêmicos das declarações desse pastor adventista. Porque, por exemplo, quando Rodrigo Silva fala de Idade Média ou de história da igreja primitiva, ele é uma nulidade tremenda. Ele não conhece a patrística e não conhece a história medieval. E, na verdade, ele repete basicamente certos clichês que hoje já são completamente desmoralizados a respeito da Idade Média. A Idade das Trevas, etc, blá blá blá. A Idade Média, se tem algo que foi marcante, não somente na história da Europa, como na história da civilização do Ocidente, é que os princípios formadores da civilização do Ocidente são, de fato, medievais. Não são nem mesmo do mundo clássico. As pessoas querem, muitas vezes, resgatar alguns aspectos do mundo clássico para contrapor a Idade Média. Isso é completamente absurdo, até porque muito do que foi preservado do mundo clássico, e nós estamos falando de Grécia e Roma, se deveu tão exclusivamente ao medievo e à Igreja Católica. E isso sem prejuízo, evidentemente, da própria Sagrada Escritura. Eu acho muito impressionante, por exemplo, pessoas como Nando Moura, que julgam a homilia de um padre, pegarem a Bíblia como se fosse uma Constituição Federal. Olha, você está desrespeitando a Constituição. O que me parece é que realmente ele não tem entendimento de como a Sagrada Escritura tem que ser entendida. Não é necessariamente um livro que qualquer um deve se consultar e tirar suas próprias conclusões. Isso é completamente absurdo. Completamente estapafúrdio. E é por isso que nós vemos as contradições absurdas da teologia protestante. Se existe algo que fabrica ateus, é o protestantismo, não é o catolicismo. Minto. Pode até ser que dentro do nosso meio haja pessoas inidôneas. Isso é perfeitamente reconhecível. Como eu penso também que a Igreja Católica passa por uma crise institucional, por uma crise interna, por uma crise de formação e de fé. Isso eu não nego. E isso realmente pode espantar certas pessoas. Mas uma coisa são os pecados pessoais de certos indivíduos que estão na igreja. Outra coisa é a tradição e a história da igreja. É o que a igreja transmite como mensagem. E aqui nós vamos analisar, por exemplo, até que ponto eu creio que o Nando Moura simplesmente não entendeu a homilia do padre. Eu vou ler aqui o trecho que foi lido na liturgia da palavra deste domingo,
que é Mateus, capítulo 4, versículo 12, e nós vamos entender o que significa a luz de Cristo dentro da ótica da própria igreja e dentro da ótica do próprio padre, que, no meu entender, o Nando Moura simplesmente ou distorceu ou não entendeu absolutamente nada. Eu vou presumir que, na verdade, o Nando Moura simplesmente não tenha entendido. Mas vamos lá. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia, deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galileia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galileia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte brilhou uma luz. Daí em diante Jesus começou a pregar dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Jesus andava por toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Veja uma coisa muito interessante. O padre deu dois exemplos falando sobre a luz de Cristo. Dois irmãos religiosos que estavam no aeroporto e uma cidadã com um certo tipo de vestimenta imprópria, mas causando certo rebuliço e certo sucesso. E esses dois irmãos religiosos simplesmente viraram o rosto e foram embora, né, seguindo o seu destino, sei lá, num convento ou coisa parecida. Né? E você tem uma outra cena de duas irmãs religiosas que estavam vestidas com certos hábitos, e você tem umas outras mulheres com vestimentas impróprias. E chegando perto dessas mulheres, o que nós vemos nessa cena? As mulheres com vestimentas impróprias simplesmente estavam se respaldando e começaram a se dar conta da sua falta de decoro no âmbito de se vestir. E aqui nós vemos a luz de Cristo. Em que ponto se vê a luz de Cristo? Se vê a luz de Cristo de duas posturas distintas de certas pessoas. Ou seja, a postura cristã do decoro e da reserva e a postura não cristã daquelas pessoas que acabam se entregando aos prazeres e às seduções do mundo. Vejam que quando os monges ou os religiosos não olham para aquela moça com uma certa vestimenta, por assim dizer, provocante, em nenhum momento esses monges estão demonstrando desprezo por aquela moça. Mas sim, eles estão simplesmente se resguardando de não pecarem. Porque veja, esses homens estão, muitas vezes, os juramentos de castidade, de obediência e muitas vezes de pobreza. Ou seja, eles renunciam ao mundo. E muitas vezes eles não olham para essa mulher, não porque a desprezam, mas até mesmo porque a respeitam. Porque vamos analisar pela seguinte questão. Essa mulher está vestida de uma forma provocante e inapropriada. Então ela quer, de fato, seduzir a atenção dos homens. E aqueles homens cristãos se recusam a cair na sedução dela, que de fato a prejudica, que de fato a vulgariza. Se nós entendermos, por exemplo, a aparente indiferença desses monges ou desses homens religiosos, isso implica dizer o quê? Que existe um certo respeito pela dignidade dessa mulher, que ela nem mesmo faz questão de incorporar. Então aqui nós não temos uma situação de um fariseu, do publicano, porque esses monges não estão julgando aquela moça. Eles estão apenas se resguardando dela. Estão se resguardando muitas vezes para não pecar. Uma vez eu vi a declaração de um padre em que ele dizia um ensino de São Bernardo de Claraval.
em que o primeiro olhar é sempre inocente. O segundo olhar é que é mais perigoso. O que isso significa? Muitas vezes você se depara com uma mulher bonita, uma mulher provocante. Você olha a primeira vez. A primeira vez, inocência, é espanto. Mas quando você começa a olhar pela segunda e pela terceira, você pode ter certeza, você pode estar pecando. Se você é um homem casado, você pode estar adulterando. Porque se alguém olhar para uma mulher desejando-a, isso já é adultério segundo o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então vejam que em nenhum momento há uma manifestação de desprezo por essas mulheres. Claro, é preciso dizer que elas estão em situação de pecado, em situação de erro, que muitas vezes as suas vestes são indignas. Mas isso não quer dizer que essas mulheres não possam ser salvas. E isso também não quer dizer que não haja uma diferença entre uma mulher que tem uma certa impostura do ponto de vista da castidade ou ponto de vista do decoro, enquanto outros têm uma certa postura genuinamente cristã que faz a diferença e que reflete a própria luz de Cristo. Vamos, no caso dessas mulheres religiosas e também dessas mulheres que se vestem mal ou que se vestem de uma forma periquitada, enfim. Por que essas mulheres, por assim dizer, de trajes vulgares, ficaram intimidadas com aquelas mulheres cristãs? Nós podemos voltar até mesmo ao mundo antigo, porque a postura das mulheres cristãs era uma postura de sobriedade, enquanto as mulheres pagãs muitas vezes caíam em certos tipos de depravações, como aconteceu em Roma, aconteceu na Grécia, enfim. Nós poderíamos ir muito mais além, até mesmo quando Adão e Eva pecaram. Então, qual foi a representação que nós vemos quando Deus chama Adão e Eva? É que eles estão nus. E eles estão nus por quê? Justamente porque o que estava exposto não era somente a nudez. Era também a própria natureza do pecado. Então vejam aqui, por exemplo, que essas mulheres que estavam, por assim dizer, com roupas inconvenientes, enquanto as religiosas tinham uma postura mais sóbria, é que, no primeiro caso, nós temos mulheres que buscam a Deus sinceramente, e isso se elas forem boas religiosas, quando, na verdade, a castidade de duas mulheres acabou deixando em nudez espiritual aquelas que tinham roupas impróprias. Mas, ao que parece, o Nando Moura não entendeu muito bem a homilia do padre. Aí nós nos perguntamos por quê. Será porque ele estava um pouco distraído? Já que ele não somente se dispôs com o padre, falou impropério, já porque o padre é um fariseu, e aquelas mulheres, por assim dizer, sem pudor são as publicanas? Bom, isso não está registrado. Quem sai no aeroporto, por exemplo, batendo foto toda empiriquitada, não está se arrependendo de nada. O publicano não é meramente um pecador. O publicano é um pecador arrependido. Mas há pecadores que não são arrependidos. Há pecadores que gostam do pecado. Mas, malgrado esses impropérios contra o padre, o Nando Moura demonstra uma certa distração. Ou seja, parece que ele não estava muito inteirado na missa. E ele fala de uma religiosa que o chama a atenção para o silêncio. E aí começa também a soltar outros impropérios. Outro fariseu incomodando o meu falatório junto com André Guedes. Olha, Nando Moura, você tem que perceber uma coisa. A missa católica não é o falatório evangélico. Não é um culto evangélico. Ali tem toda uma solenidade que exige o silêncio, que exige a meditação, que exige uma certa compostura. E eu acho que você não entendeu absolutamente nada do que foi dito. E malgrado isso, acho que você não tem muito apreço pelos católicos, mas você fica num jogo meio dúbio. Quando, na verdade, eu ficaria muito mais preocupado com essa tal fábrica de ateus, divulgando o Rodrigo Silva, divulgando o Iago Martins, divulgando todo esse pessoal. Isso me parece muito mais preocupante para o próprio cristianismo. Por quê? Acho que vocês sabem das minhas opiniões sobre esses indivíduos. Inclusive o pastor Caio Fábio. Uma vez eu vi um vídeo
que foi até publicado pelo Nando Moura, do Caio Fábio conversando com o Danilo Gentili a respeito de religião, tá? Mas que porre, assim, sabe, uma coisa assim chata, piegas. E o Caio Fábio é aquele protestantismo liberal, anárquico. Não existe mais institucionalidade, não existe mais objetividade da fé, não existe mais dogma. Na verdade, o dogma é o próprio Caio Fábio. Ele decide o que é dogma e todas as igrejas não prestam, só ele presta. E eu posso ser ousado em dizer até o próprio Nando Moura, porque a forma como ele se coloca é o seguinte: a referência para a interpretação da escritura é o próprio Nando Moura. Então, segundo ele, fazer uma comparação entre um posicionamento religioso coerente com a fé e um outro incoerente, para ele é farisaísmo. O que é uma coisa completamente absurda. Porque o farisaísmo não significa viver verdadeiramente a fé. Significa tão somente o fato de que o fariseu, na verdade, ele é um soberbo hipócrita. Mas será que o protestante não tem um pouco disso? Porque da feita que cada um fica julgando a igreja pela meia dúzia que não presta, digamos assim. Ah, o catolicismo não presta porque meia dúzia de pessoas não prestam dentro do catolicismo. Aí larga um catolicismo, não analisando o que de fato a igreja ensina. Verdadeiramente. Os santos, os mártires, os apóstolos, isso aí pode esquecer. Porque o mais importante são os piores, não os melhores. Será que não existe uma certa soberba em torno desse julgamento? Se eu quisesse julgar a igreja de Cristo, e não hoje, eu digo na era apostólica, eu jamais teria sido cristão. Porque, olha, a nossa igreja começa com dois apóstolos complicadíssimos. Um foi Judas, que traiu Jesus e depois acabou cometendo suicídio. O outro foi um sujeito que negou Cristo 3 vezes. Mas pelo menos se redimiu, que foi Pedro. E que inclusive foi o primeiro chefe da igreja. Isso sem prejuízo de Atos dos Apóstolos. Quantas brigas, quantos conflitos não tiveram dentro das igrejas primitivas? Nós temos Simão Mago, nós temos Safira e Ananias, que pelo menos eles fingiam dar um quanto de dinheiro, mas na verdade eles davam bem menos. Inclusive acabaram morrendo porque pecaram contra o Espírito Santo. E assim sucessivamente. Quantos exemplos de brigas, de intrigas nós não temos mesmo na igreja primitiva? Mas se dependesse da lógica protestante, todo mundo sairia. Não haveria continuidade. Porque só se olha o lado mal da igreja, não se olha o lado bom. E todo protestante só olha o lado mal dos outros, mas nunca olha o lado bom. É por isso que esse pessoal troca de igreja, troca de religião como troca de roupa. Será que isso também não é uma mesma futilidade de uma mulher que se empiriquita para aparecer nas fotos? Para mim, não vejo muita diferença. Porque não mostra convicção e solidez na fé. É por isso que a religião do Caio Fábio faz sucesso. Mais do que a própria Igreja Católica. Porque, realmente, é muito difícil ser católico. É mais difícil ser católico que ser protestante. Muito mais. Porque a religião do Caio Fábio, por assim dizer, ou a religião do Rodrigo Silva, ou a religião de muitos outros, essa religião se adequa ao que eu quero. Não é o contrário. Eu que tenho que aderir à igreja que me ensina de forma hierárquica e que eu tenho que necessariamente obedecer. Quem fabrica os dogmas, por assim dizer, são os protestantes, não são os católicos. Nós obedecemos aquilo que foi ensinado por tempos imemoriais. E se existe fábrica de ateu no mundo é protestantismo, não é catolicismo. Se entendermos, claro, a essência das coisas. Porque vejam, os países protestantes são os países que têm mais ateus. E por que isso? Por causa do liberalismo religioso que há dentro do mundo protestante, que sempre houve desde o século XVI. Ainda que os luteranos, ainda que os calvinistas, ainda que as igrejas da Reforma tentassem, de alguma forma, instituir as chamadas confissões no sentido de evitar o completo desregramento do protestantismo. Mas não foi o que aconteceu. Aconteceu que o protestantismo se desagregou enquanto cristianismo. Se existe uma coisa que nós observamos no protestantismo, é a desagregação. Não é a agregação. A única igreja que busca, com todos os problemas que ela vive, a unidade é a Igreja Católica. E aí temos um outro aspecto doutrinário que o Nando Moura tocou,
parecendo um calvinista radical, dizendo, não sei o quê, porque esse pessoal que se arroga virtude, não se pode arrogar virtude, não sei o quê, porque é só por Cristo, não sei o quê, blá blá blá. Olha, me diga uma coisa. Um monge que larga tudo por Deus, tudo, Nando Moura, tudo. Eu queria saber se você é capaz de largar tudo por Cristo, como um monge larga. Largar as riquezas, largar a família, largar tudo. Como Cristo dizia, vem e segue-me. Deixa a tua família, deixa tudo. Você acha que não tem a luz de Cristo aí? Você acha que junto com o aspecto da natureza humana, e vejam que o protestantismo tem uma visão negativa da natureza humana, acho que a natureza humana é má, é ruim, é não sei o quê. Nós católicos não acreditamos nisso, porque Deus criou o homem bom. Todas as coisas foram criadas boas e o homem é mais semelhança de Deus. E quando há a queda e o pecado original, o que nós temos que entender é o seguinte, é que a natureza que o homem tem, sendo imagem e semelhança de Deus, não é essencialmente má, mas ela é decaída, ela é corrompida. E o homem só pode completar a plenitude da sua natureza se ele se reconcilia com Deus, porque a fonte do bem pela qual o homem é e pela qual o homem vive é o próprio Deus. É por isso que nós católicos afirmamos, tal como os protestantes, que sem Deus nós não nos salvamos. Mas não compartilhamos do protestantismo a negação do livre-arbítrio, como também a ideia intrínseca de que o homem é essencialmente mau. Se é que realmente os protestantes cheguem a esse limite, no meu entender, de loucura filosófica. Porque quando nós vemos monges ou religiosas que largam tudo para seguir a Cristo, nós estamos vendo sim a luz de Cristo, o chamamento de Cristo para elas, e essas pessoas aceitaram. Evidentemente que há maus religiosos, evidentemente que há maus padres, evidentemente que há maus bispos, e até mesmo maus papas, mas isso não quer dizer necessariamente que a atitude dos maus negue a atitude dos bons. Então aqui é uma confusão profunda de teologia e uma confusão profunda da compreensão da realidade. E o que me parece, muitas vezes, é que o Nando Moura ele tem uma confusão muito grande no que diz respeito à questão religiosa. E ele realmente não entendeu a homilia. Ou se entendeu ou não, não sei. Pode ser ranço protestante, pode ser ranço de evangélico, enfim, que seja. Mas a religiosa que o chamou a atenção parece que estava dando um pito para o fato de um homem que não estava prestando atenção na missa. E quando ela o fez, pode ser que ela seja uma paroquiana chata, como muitas que eu conheço. Existem realmente pessoas insuportáveis dentro da Igreja Católica, e eu conheço. Mas pode ser que ela tenha chamado a sua atenção para que você prestasse melhor atenção na mensagem que a igreja estava transmitindo para você. Pode ser que ela tenha sido grosseira. Pode ser que ela tenha sido chata. Pode ser que até que ela seja uma farisaica. Mas mesmo assim, ela estava fazendo um favor para você. E você estava lá conversando na mesa com o Xixão. Olha, o padre é isso, aquilo. Com certeza você deveria estar enchendo a cabeça de minhoca do André Guedes, mas enfim, mas isso não é problema meu. Isso aí você se resolva com seu amigo. Isso, meus amigos, eu acho que o Nando Moura precisa rever os seus conceitos. Porque ele toca em assuntos que ele realmente não entende. Que ele complica. E ele complica por quê? Porque ele tem uma visão fideísta da fé religiosa. Uma visão sentimentalista. A fé cristã não é uma fé totalmente sentimental. Em muitos aspectos, ela é uma fé que tem muita razoabilidade. Isso, meus amigos, é isso. E até a próxima.